Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da empresa CPA, Informações Empresariais. Nós, como já tenho dito anteriormente, trabalhamos com a legislação tributária, societária e a legislação contábil. Estamos gravando uma série de vídeos analisando o confronto entre as ideias dos dois presidenciáveis que nesse próximo domingo, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 25, então no próximo domingo, dia 28, haverá o segundo turno e os eleitores vão dizer quem, afinal, vai ser o presidente, né? E nós estamos encerrando essa série e aqui ao meu lado a Júlia. Oi pessoal, eu sou a Júlia Gomes. Bom, ontem, no penúltimo vídeo antes das eleições, a gente falou sobre o programa do PSL, Partido Social Liberal, que é o partido do Jair Bolsonaro, o presidenciável, que está concorrendo aí o segundo turno. E quem está com ele é o Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que é o nosso assunto de hoje. O programa de governo dele, do Fernando Haddad. Muito bem, no vídeo anterior, então, a gente correu item por item, segundo o programa que está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o programa do partido, item por item, do candidato Bolsonaro. Hoje nós vamos fazer a mesma técnica, só que vamos fazer em relação ao candidato Fernando Haddad. Nós vamos correr item por item, cada um dos pontos do programa em relação, claro, em relação à questão tributária. Muito bem, Júlio, acho que a gente pode começar então aí, né? Isso aí. Bom, primeiro item do plano de governo do PT fala em isentar o imposto de renda das pessoas físicas, o IRPF, até 5 salários mínimos. E além disso, adicionar novas faixas, né, aumento de alíquotas para os mais ricos. Exatamente, a gente percebe aqui, nós temos falado muito a respeito da técnica da gangorra, né? De um lado sobe, do outro lado desce. Na realidade, o primeiro item do programa do PT é isentar, que tem sido muito falado aí, aumentar o limite de isenção da tabela da pessoa física para quem ganha até 5 salários mínimos. Mas, ao mesmo tempo, né, criar novas alíquotas para aqueles que ganham mais, né? Então, percebe-se que a intenção aqui é cobrar menos de quem ganha pouco, mas ao mesmo tempo cobrar mais de quem ganha mais, de uma forma tal que não dê diferença na arrecadação total, né? Se bem que um deixará de pagar, seria o que ganhou menos, e o outro pagará mais que aquele que ganhou mais. Essa é a tal técnica que está no item número 1 do programa do PT. Vejamos o segundo item. Segundo item fala sobre a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, seguindo a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Exatamente. Também essa ideia tem sido muito divulgada, não só pelo Haddad, mas também é o mesmo objeto lá do Bolsonaro. Eles querem retornar aquela tributação na distribuição de lucro e dividendo que já existia até 1996. Depois ele foi revogado, ficou todo esse tempo, até hoje não é a tributação, mas a ideia é retornar essa tributação. Eu queria chamar a atenção, pelo menos comparando o programa dos dois, nota-se que o PT ele está pretendendo, como diz aí, fazer essa tributação de acordo com a tabela progressiva. Vejam, a tributação da distribuição de lucro sempre foi uma alíquota fixa, era 15, 20, ou uma que era 23, etc. Tal, né? Mas uma alíquota só. Aí me parece que o PT está querendo fazer uma tributação pela tabela progressiva, que é uma tributação meio complicada, sem dúvida nenhuma, complicada, porque provavelmente esse rendimento vai ter que juntar com outros rendimentos, de salário, de retirada e assim por diante, né? E vai ficar meio complicado isso aí. Mas, de qualquer forma, o que está dito lá, segundo a tabela progressiva. E é bom lembrar que também, como existe ideia no item número 1 de aumentar a alíquota para uma faixa dos contribuintes, quer dizer, então, esses contribuintes que vão aumentar a alíquota vão acabar pagando mais, porque é pela tabela progressiva na distribuição de lucro, enquanto os outros
que ganham menos vão pagar menos ou até ficarem isentos, depende do valor do lucro que vai ser distribuído. Muito bem, vamos para o item 3, Júlia. Terceiro item fala sobre a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o famoso IVA, né? Muito bem, a gente tem falado muito sobre isso, né? Inclusive o Bolsonaro teve lá no programa dele o Imposto sobre o Valor Agregado, que estão querendo chamar aqui no Brasil como Imposto sobre Bens e Serviços. Não há nenhuma novidade, essa é a ideia do partido, né? Pelo menos está colocado aqui no seu programa, e vai aquela estrutura de substituir 5 tributos e assim por diante, né? Essa ideia não é nova, mas está aqui, por isso que é o item 3 do programa. Muito bem, vamos para o item 4. O item 4 fala sobre a instituição de tributação sobre as grandes movimentações financeiras. Muito bem, quando nós falamos lá no programa do Bolsonaro ontem, nós nos referimos à ideia do presidenciável de reinstituir a CPMF, que é aquela contribuição provisória de movimentação financeira que nós já tivemos até 2007, depois foi revogada. É uma tributação sobre a movimentação financeira e que acabou ficando conhecida como imposto do cheque, né? Só que aqui no PT está lá a instituição da tributação não das movimentações financeiras, mas das grandes movimentações financeiras, né? Então, me parece que seria uma CPMF para grandes operações, né? Para cheque muito alto, pagamento muito alto, tributação muito alta. Então, a ideia aqui é um pouco diferente. É uma CPMF, mas mais da elite, digamos assim, né? É um pouco diferente da ideia do outro candidato. Muito bem, e qual é a quinto item? Quinto item é subdividido em 3 partes: introdução do imposto sobre grandes patrimônios, reformulação do imposto sobre as heranças e a extensão do IPVA para jatos, lanchas e outros veículos. Muito bem, como a Júlia falou, este item número 5, ele se subdivide em 3 partes. Primeiro, o imposto sobre grandes patrimônios, sem dúvida nenhuma, é o imposto sobre grandes fortunas. Está previsto na Constituição desde 1988, lá no artigo 153, item 6, mas até hoje não foi instituído, né? Parece que o partido está querendo, sim, sobre grandes patrimônios. Depois, uma reformulação do imposto sobre heranças. Nós já comentamos isso, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança, né? Quando o cidadão falece, há uma tributação, o ITCMD, mas a maioria da tributação no Brasil é de 4% sobre a herança. Mas o máximo é de 8%, como fixado numa resolução do Senado Federal. É que nós temos, a maioria dos países desenvolvidos do mundo tributa com 10, 15, 20%. Tem alguns países que é 50% do valor da herança, né? E o Brasil, a tributação é muito pequena, de todos os países, é uma das menores tributações da herança. Então, essa questão da herança passa por aí. E, finalmente, em relação ao IPVA, nós pagamos o nosso imposto da propriedade do veículo automotor, pagamos dos nossos veículos, dos nossos carros, etc., da moto, tal. Só que a ideia aqui é incluir não só os veículos, carros, etc., mas também os jatos, né, helicóptero, jatinho, etc., as lanchas, né, essas lancha mesmo, iate, né, não é bote de pescar não, porque isso não tem muito valor não, mas as lanchas e outros veículos que não estão incluídos na base de cálculo do IPVA. A intenção é acrescer aí. Muito bem, vamos para o item 6. No item número 6 está falando sobre alteração do ITR, provavelmente um aumento, visando a elevação da produtiva e preservação ambiental. Muito bem, aqui nós temos uma ideia do programa EBT, é que usar um imposto como indutor para que o contribuinte faça alguma coisa que deveria fazer e acaba não fazendo, né? O que é? Se a gente, pelo menos a ideia aí dos elaboradores, se a gente aumentar o ITR para quem não produz muito, não planta muito, não cria muito, se a gente aumentar o ITR, ou ele vai pagar mais e a gente vai usar o dinheiro para aplicar no campo, digamos,
Ou ele vai falar, não, eu tenho que plantar mais, eu tenho que criar mais e eu vou pagar menos. Né? Então, é usar isso como um indutor para que haja mais produtividade no solo e maior preservação ambiental. Muito bem, e o item número 7? O item número 7 fala sobre rebalancear impostos incidentes sobre a folha de pagamento. Essa é uma questão também que os dois candidatos estão falando, né? Quer dizer, se você tributar menos a folha, se a folha custar menos para o empregador, ele vai empregar mais. É uma premissa, né? Se pagar menos ou não pagar quase nada, digamos, aí ele vai gerar mais emprego, né? Vai adquirir mais novos empregados e vai gerar mais emprego. Então, rebalancear o imposto incidente sobre a folha passa exatamente por aí. Bom, o oitavo. O oitavo fala sobre a criação dos tributos verdes, que permite ao Estado atuar sobre a emissão de gases de efeito estufa e estimular pesquisas e investimentos sobre a sustentabilidade ambiental. Muito bem, o Brasil ele é signatário de vários convênios mundiais com outros países, né? E assinando esses tratados, ele se obriga a tomar providências para que nós evitemos que haja mais gases no efeito estufa e que nós façamos também, nós contribuamos para a sustentabilidade ambiental, né? Então, me parece que a ideia do PT aqui no seu programa tributário é criar um tributo que ele está chamando de verde. Por quê? Verde porque ele vai ser cobrado de determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, ou as duas, e vai induzir essas pessoas, primeiro, a evitar a emissão de gases de estufa ou reduzir, e segundo, colaborar para a sustentabilidade ambiental. Muito bem, e o último item? O nono e último item fala sobre a revisão dos chamados gastos tributários. Muito bem, aqui nós temos um ponto que tem sido muito comentado, né? Que é o seguinte: o Brasil é um dos países do mundo que concede muitos incentivos fiscais, né? Muitas renúncias fiscais, isso sem nenhum controle, sem nada, e, claro, acaba gerando uma redução na arrecadação monstruosa, né? Nós temos isenção para isso, isenção para aquilo, redução de base de cálculo, alíquota zero e vai por aí afora, né? Uma série de benefícios fiscais que as leis são aprovadas no Congresso, isso vai repondo, né? Vai se acumulando perante tudo, e o total das renúncias tributáveis aqui na União, do Estado e do município é um valor muito alto em relação ao PIB, ao nosso Produto Interno Bruto. Se comparado com outros países, nós temos uma renúncia fiscal muito maior. E além disso, nós temos virou quase que um hábito no Brasil de se conceder parcelamento para os contribuintes, né? Todo ano, de cada 2 anos, sai um novo parcelamento para isso, parcelamento para aquilo, tal. Ora, o parcelamento, se ele fosse pura e simplesmente uma divisão em cotas, até que tudo bem, né? O problema é que cada processo de parcelamento, cada projeto, ele concede redução na multa, ele concede redução nos juros, né? Não pode mexer no imposto, claro, mas ele acaba mexendo nos acessórios. E isso é uma renúncia de receita, né? É algo que deixa ser arrecadado. Então, essa é uma das ideias do programa do PT em relação a isso. Reestudar todos os benefícios fiscais atualmente em vigor, seja da União, do Estado e do município, e depois tratar com eles para ver se consegue resolver essa questão. Muito bem, Júlia. Esses, então, são os 9 itens do programa do Fernando Haddad. Isso aí. Bom, como eu já falei antes, as eleições para o segundo turno são agora, no dia 28, no domingo. Então, a partir disso, a gente vai falar apenas sobre os planos do presidente, né?
do candidato eleito. Bom, gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog da Reforma Tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br, que tem todos os nossos artigos e também tem os demais vídeos desse confronto e de outras séries. O site da CPA, que é netcpa.com.br, e siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Bom, eu queria recomendar a todos que inscrevam-se no nosso canal, né? Nós já temos várias pessoas inscritas, então estão sempre acompanhando. E, além disso, para compartilhar os nossos vídeos, né? Compartilhar com os amigos, com parceiros, enfim, com pessoas, né? Para a gente difundir ao máximo isso. Bom, e eu não poderia encerrar sem lembrar que na próxima terça-feira, dia 30 de outubro, nós teremos aqui no Centro de Treinamento CPA a famosa palestra gratuita sobre a reforma tributária, né? Uma palestra de 3 horas e meia, em que nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir a reforma tributária segundo o projeto daquele que ganhar as eleições. Hoje nós temos 2 candidatos, Bolsonaro e Haddad. Quando chegar no domingo, 147 milhões de eleitores vão votar ou num ou no outro. Às 19 horas do próximo dia 28, domingo, o Tribunal Superior Eleitoral vai anunciar, olha, ganhou o candidato 1 ou ganhou o candidato 2, ou se não empatou. Empatou não é impossível, né? Então ele vai ganhar quem ganhou, vai dizer quem ganhou. E quem ganhou foi eleito e, logicamente, deve tomar posse em janeiro de 2019. Então a questão é, na palestra, nós vamos discutir o programa desse cara que for eleito. Certamente, dentre outras coisas, ele vai batalhar para que esse projeto venha a ser aprovado. Eu gostaria de lembrar que a gente está discutindo tudo a nível constitucional e é tudo projeto, né? Na realidade, até hoje que nós estamos falando sobre o nada, porque não existe uma lei, nada foi aprovado, nada. Então, estou falando nada. Agora, segunda-feira não é sobre o nada. Terça-feira já é sobre o projeto do eleito, né? E claro que ele também vai batalhar para transformar aquilo do nada em alguma coisa. Lembrando que a tramitação disso, quando começar, possivelmente no começo de 2019, esse projeto vai ser mandado na Câmara dos Deputados, 2 sessões, tem que ser aprovado em 2 sessões, depois vai para o Senado, mais 2 sessões, e depois, se correr tudo bem, ele vai ser sancionado pelo presidente e publicado no Diário Oficial. Aí sim, quando estiver publicado no Diário Oficial, virou lei e tem que ser obedecido. Muito bem, pessoal, então eu agradeço por enquanto, lembrando que a partir da semana que vem, então, aqui na CPA só estaremos gravando vídeo daquele que tiver sido eleito, do programa de eleito, para tentar vislumbrar o que, afinal de contas, o novo presidente vai querer fazer na área tributária, que é aquilo que nos interessa. Muito obrigado. Muito obrigada.